Olá, olá, amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. Se você ainda não conhece o canal ou o quadro, o Caps Vlog é um momento separado do canal Caps Lock, onde eu falo de qualquer assunto que vier à cabeça, que eu acho que seja interessante falar com vocês, e que não é um dos vídeos tradicionais do canal, que é toda quarta e todo sábado às 3 horas da tarde. E um bom exemplo disso é o tema deste vídeo, as Olimpíadas. Nós acabamos de ter as Olimpíadas acontecendo no Rio de Janeiro, onde eu moro, e tecnicamente falando, as Olimpíadas ainda não acabaram. Nós temos as Paralimpíadas, são as Olimpíadas para os atletas com necessidades especiais, pessoal de cadeira de rodas, com deficiência auditiva ou visual. Os jogos continuam, mas a gente trata como se eles tivessem acabado por algum motivo. E não é exatamente... Eu quero falar sobre isso, mas não é só sobre isso que eu quero falar. É uma coisa que eu quero partilhar com vocês. Eu até botei a minha camiseta do brasileiro aqui, que eu raramente uso, na verdade, mas para falar de uma coisa que é curiosa para mim a respeito dos Jogos Olímpicos em particular, do fato deles terem acontecido no Brasil e no Rio de Janeiro também. E é um sentimento que você vê pelas redes sociais, principalmente, de parece que as pessoas ficaram decepcionadas. É uma minoria, eu acredito que seja uma minoria, mas é uma minoria barulhenta o suficiente para ser notada. Existe um grupo de pessoas que parece que ficaram decepcionadas com o fato de que as Olimpíadas correram bem. É estranho, mas é uma coisa tão comum da cultura no Brasil. Parece que a gente deseja, a gente quer que o Brasil seja uma merda o tempo todo. O Brasil tem que ser o pior lugar no mundo. Sabe, a gente não tem conflito, a gente tem cenários de guerra. Geralmente frases ditas por pessoas que não têm noção do que é viver no meio de um cenário de guerra de verdade. Claro que nem tudo é bom, nós temos vários problemas seríssimos e constantes no nosso país. Nós temos coisas gravíssimas acontecendo dentro do nosso país. Nós temos coisas que são horríveis comparadas com o cenário mundial. Mas até quando as coisas vão bem, a gente quer que elas pareçam ruins para todo mundo, sabe? Brasileiro, você vai num lugar onde uma comunidade mundial, onde as pessoas estão comentando sobre problemas em seus países. E isso até sobre videogames é muito comum quando você vê as pessoas falando sobre problemas, aumento de preço de jogos nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, ou então a venda de consoles, ou a situação da pirataria. E você olha os comentários nessas reportagens, em sites, blogs, em canais. Eu garanto pra você, garanto, 100% das vezes, sem falta nem exceção, se você olhar nos comentários, você não precisa nem procurar muito, você vai encontrar um ou mais brasileiros reclamando do Brasil. A gente busca notícias para falar, o seu país é ruim, o meu é pior. E é sempre. Até quando não tem muito a ver com a conversa. E por incrível que pareça, mesmo quando o assunto não tem nada a ver, as pessoas puxam a conversa para falar de política brasileira. É incrível. Mas isso a gente faz até no Brasil mesmo, isso nem fora do país. E, sabe, uma coisa que, assistindo os Jogos Olímpicos, assistindo a cerimônia de abertura, que foi belíssima, assistindo a cerimônia de encerramento, que foi fantástica, mas o Japão, no finalzinho da cerimônia de encerramento, roubou a cena do Brasil, sabe? Aquele pedacinho do Japão no final da cerimônia de fechamento foi melhor que a cerimônia de fechamento brasileira inteira. Mas a abertura foi lindíssima, os jogos correram muito bem. E claro que nós tivemos alguns problemas aqui e ali, mas foi bom, funcionou, correu bem, sabe? E até mesmo aonde o jornalismo mundial observou o Brasil, embora houvesse suas críticas injustas aqui e ali, como acontece em todos os jogos, você também teve a crítica justa do fato, como disseram também até na cerimônia de encerramento, que o Brasil não fez os Jogos Olímpicos dentro de uma bolha, que os jogos aconteceram num cenário em que você via os problemas e que os jogos aconteceram num cenário que compensava esses problemas. Não era uma coisa isolada, você via os problemas do lugar onde os jogos estavam acontecendo e os jogos aconteciam nesse cenário. E eles correram bem, as coisas fluíram bem, nós tivemos
pouquíssimos problemas, e os problemas que nós tivemos não são exclusivos do Brasil, eles aconteceram num cenário em que Jogos Olímpicos em todos os outros países tiveram problemas similares ou até muito piores do que os nossos. E sabe, eu fiquei com esse sentimento estranho na cabeça de que não tem problema você ter orgulho do seu país de vez em quando, sabe? Você não precisa ter medo ou vergonha de admitir que as Olimpíadas no Brasil funcionaram, foram boas, correram bem. Não tem problema admitir isso, sabe? O pessoal fala, mas teve gasto do dinheiro público. Mas a maioria foi com dinheiro privado. Sabe? Mas eles estão escondendo os números. Ok, você quer brincar de teoria de conspiração, Illuminati da vida? Tranquilo, prova. Você está acusando, dizendo que toda a mídia brasileira e todos os partidos políticos e o mundo inteiro se juntaram num maquinário maléfico digno de Lex Luthor para esconder que, na verdade, o dinheiro público fundou as Olimpíadas e foi um grande desperdício. Ok, essa é a sua teoria, é só você provar. Mas o que nós temos de evidência, o que nós temos de histórico, o que nós temos provável, compensado e justificado, é que a maior parte veio do dinheiro privado. Que é uma coisa que, na verdade, faz sentido dentro do sistema capitalista. Você investe dinheiro e depois você recupera o seu investimento. Você pega um lugar onde você tem um fluxo muito grande de atenção, de público, de movimento, você bota dinheiro ali porque você sabe que dentro de um período de tempo, você vai ter um enorme fluxo de investimento naquele lugar e através desse fluxo de investimento você recupera o seu investimento. Então, na verdade, investir de forma inteligente num evento mundial como os Jogos Olímpicos é uma boa estratégia de mercado para o setor privado. Os grandes problemas que você tem, historicamente falando, com os Jogos Olímpicos são do setor público, por falta de planejamento, por falta de continuação pós-evento, por falta de acompanhamento. E isso é uma coisa que não adianta se julgar agora, porque literalmente você tem que esperar para ver. É o tal do legado. Se o legado funcionar para o Rio de Janeiro, o investimento vai ser bom. Se o legado não funcionar, aí nós teremos problemas que vocês têm uma evidência sólida que esses problemas pertencem ao setor público. E aí a crítica é justa. Mas não tem problema, sabe, admitir que as Olimpíadas correram bem, que elas foram positivas, que deu certo, que o sistema de segurança deu certo, que os problemas de logística com falta de comida e trânsito aconteceram no início como eles aconteceram em todas as Olimpíadas. E aos poucos eles foram melhorando e alguns foram resolvidos. Sabe, não tem por que ter raiva ou ter vergonha do seu país. Às vezes a gente faz as coisas certas. Um dos sentimentos que eu tenho a respeito dessa síndrome de vira-lata que a gente tem aqui no Brasil é que se você deseja que o seu país melhore, então na sua cabeça, no seu raciocínio, tem que existir um limiar, tem que existir um ponto em que para você acredita que se a gente passar desse ponto, o país está bom. Se você quer que o país melhore, então você tem que ter 2 pontos na sua mente, aonde você está e o ponto que você acredita ser melhor. Ok? Aonde você está e aonde está melhor, porque você, na sua visão de mundo, existe essa curva e você gostaria que a gente alcançasse essa curva. Então existe um ponto que as coisas têm que melhorar. E existem pessoas que dizem que querem que o país melhore, mas na visão de mundo delas não existe aquele ponto melhor. Só existe onde elas estão agora. Então não importa o que aconteça, não importa o que aconteça à frente delas, ao redor delas, o país nunca melhora. É tudo sempre uma bosta. Aqui é o pior lugar do mundo. E nós temos que dizer para todo mundo que o país é um país de bosta e que aqui nada melhora e aqui tudo que existe é a pior versão de tudo que existe. E enche o saco porque não é verdade. Não é verdade. Sabe, é um negócio que dá no saco você ver as pessoas reclamando, porque reclamar é fácil, reclamar não requer esforço de absolutamente nada. Você diz que tudo é uma bosta, que tudo é uma merda e que nada vai melhorar nunca e jamais. É o absolutismo do pessimismo, funciona 100% das vezes. Mas também é muito preguiçoso. Porque nada é bom e você não tem a necessidade de avaliar o passado, presente e futuro para observar quando uma coisa está piorando ou quando uma coisa está melhorando. Apenas diga que tudo é uma merda o tempo todo. Porque é fácil, porque sempre existem problemas. Sempre existem partes da nossa vida e do nosso mundo que estão boas ou que estão ruins.
No exato momento, a imagem brasileira teve pontos positivos e o senso de renovação no estado do Rio de Janeiro é uma coisa positiva junto das Olimpíadas. Ao mesmo tempo, existe um cenário negativo quando você tem problemas no sistema de saúde público ou no sistema escolar. Então, em qualquer lugar que você observe, existem pontos positivos e pontos negativos. Mas existem pessoas que focam apenas nos pontos negativos. Isso é uma realidade. No final das contas, eu fico feliz que as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro, eu fico feliz com o resultado das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eu acredito que foi um bom evento, acredito que foi um evento que funcionou e eu fiquei feliz dele ter funcionado. Podia ter sido muito pior do que foi, podia ser comparado a certas Olimpíadas que já aconteceram nos últimos anos, que foram bem piores que as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E aproveitando que a gente está fazendo esse Caps Log sobre esse assunto, eu queria pontuar apenas uma coisa que me veio à cabeça, e aí é mais um desejo de mudança sobre os Jogos Olímpicos. São duas coisas que me passam, e eu não sei se vocês pensam da mesma forma, se vocês concordam comigo, eu até gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários abaixo, mas a situação dos Jogos Olímpicos como um todo e as Paralimpíadas, a divisão que existe, como se fossem dois eventos. E eu, pessoalmente, eu não consigo entender por que a gente aceita essa realidade, que existem os Jogos Olímpicos e existem os Jogos Paralímpicos. Nós temos uma cerimônia de abertura e uma de encerramento para as Olimpíadas, e a gente tem outro evento para as Paralimpíadas. E eles são, sabe, eles não estão aqui junto com a gente, eles são depois. Num evento que a ideia do evento é celebrar a união dos povos e o momento comum onde todo mundo compete num nível igual, onde habilidade, esforço, preparo e treino é o que realmente trazem valor e trazem resultado, me parece muito estranho que nós ainda temos a mentalidade de que as pessoas que participam das Paralimpíadas são esse grupo segregado e separado, que tem um orçamento próprio, problemas próprios, logística própria. Sabe, na minha visão, pelo menos, os Jogos Paralímpicos deveriam acontecer dentro das Olimpíadas. Junto. Eu sei que existem logísticas diferentes para certos esportes, mas nada que você não pudesse adaptar se você de fato quisesse. Sabe, eu não vejo por que você não poderia pegar os Jogos Paralímpicos e colocar eles no meio dos Jogos Olímpicos, casando eles entre os jogos masculinos e femininos, entre as competições masculinas e femininas das Olimpíadas. São menos esportes, são menos delegações, são menos jogos. Por que você não pode simplesmente casar esses jogos? Seria até uma coisa muito interessante se, por exemplo, você unisse os jogos de uma tal forma que, por exemplo, vamos dizer que os ingressos de basquete das Olimpíadas custam R$100. Vamos dizer, apenas para argumentação. R$100 para você assistir o jogo de basquete das Olimpíadas, dessa de 2016. Aí na próxima Olimpíada de 2020, o ingresso custa R$180. Você, caralho, quase que dobrou, que merda! O preço do ingresso quase que dobrou. Mas agora, você chega no jogo de basquete das Olimpíadas de 2020 mais cedo, porque primeiro você vai assistir o jogo das Paralimpíadas de basquete. E logo em seguida, o jogo da Olimpíada. Então você casa os dois esportes, as duas modalidades juntas, no mesmo dia, no mesmo lugar. Da mesma forma como você tem num show de rock, por exemplo, ou em qualquer show de música, na verdade, você tem um show e antes do show principal tem um show menor, tem um artista que abre para outro artista. Por que os Jogos Paralímpicos não podem abrir para os Jogos Olímpicos dentro da mesma modalidade? Por que essa transição é tão impossível de fazer assim? Sabe, é uma coisa que você pode fazer, é uma coisa que é possível fazer. Talvez os Jogos Olímpicos tivessem que ficar mais longos, adicionar 1 ou 2 dias a mais de eventos para atender tudo isso. Ok, tudo bem. Talvez a logística fosse ficar um pouco mais complexa e isso faria com que os ingressos ficassem um pouco mais caros. Ok, tudo bem. Mas imagine o público que vem assistir os Jogos Olímpicos, o jogo de basquete, por exemplo, e já está lá mais cedo, dando mais atenção, prestigiando, acompanhando esse outro evento que acontece antes do jogo principal para os atletas paralímpicos.
E aí você tem uma integração de verdade entre essas pessoas. Você tem uma integração de público de verdade, unindo os povos, unindo todas as classes, tratando todos os esportistas profissionais no mesmo grau. Isso eu acho que é uma coisa que eu ficaria muito mais feliz se eu visse esse cenário. Uma cerimônia para todo mundo, uma cerimônia de abertura, uma cerimônia de encerramento e um calendário de jogos para os 3 grupos, masculino, feminino e paralímpicos, que também são divididos em masculino e feminino, mas você tem uma categoria, você traz esse pessoal para dentro dos jogos. Eu acho que seria uma coisa muito mais interessante e muito mais bonita de se ver. Outra coisa também, e aí é mais devaneios de cabeça, é mais um pensamento. Eu não acredito que seja uma coisa prática, mas eu acho que é uma coisa que seria bacana de se ver. Nós temos outros tipos de Olimpíadas que acontecem. São Olimpíadas de, por exemplo, matemática e física. Na minha mente, eu não vejo como um absurdo adicionar essas competições dentro das Olimpíadas. Nós temos esportes físicos dentro das Olimpíadas, mas nós não prestigiamos os esportes mentais. Para o século XXI, para a nova era digital, para a era mundial que nós vivemos, eu não vejo como absurdo nós adicionarmos algumas modalidades que valorizem a mente. Nós temos medalhas olímpicas para golfe, para tênis de mesa, para tiro ao alvo, para arco e flecha, para decathlon, para corrida, para natação. Por que a gente não pode ter uma categoria olímpica para matemática, para física? Por que isso é tão absurdo? Existiam considerações para transformar o xadrez num esporte olímpico. Eu não acredito que seja tão ruim assim fazer isso. Eu não vejo um grande problema em aceitar isso. Eu imagino que isso traria muito mais prestígio para essa comunidade. Seria uma valorização desse conceito. E é claro que nem toda faculdade pode se transformar dentro de um esporte olímpico. Seria muito subjetivo você ter uma categoria olímpica para redação, por exemplo. Não funcionaria. Diferentes línguas, diferentes países. Filosofia não funcionaria. Mas ciências exatas, mais absolutas, como física, matemática, é uma coisa que você poderia fazer. Eu acredito que seria uma coisa funcional, uma coisa prática, que poderia de fato funcionar. Por que nós não poderíamos ter uma equipe de atletas matemáticos? Uma equipe de atletas físicos? E você poderia ter, talvez, seria até interessante você poder ter a primeira modalidade olímpica que combina homens e mulheres dentro da mesma equipe. Sabe, homens e mulheres competindo juntos. Isso é uma coisa que você poderia fazer numa disputa olímpica de matemática. Sabe, seria uma coisa muito simples. Você apresenta uma série de desafios matemáticos e vê quem conclui esses desafios corretamente com o menor número de erros no menor número de tempo. E é apenas uma disputa da mesma forma como é 100 metros rasos. É uma disputa contra o relógio. E quem terminar primeiro, vence. Não é uma logística muito complexa de fazer. E por que não pode ser considerado um esporte? Por que não pode ser considerado algo do qual você tem que se preparar, você tem que treinar? Existe uma metodologia de treino, existe uma preparação, existe uma aptidão mental, existe um preparo físico, existe um preparo mental, existe treinamento, existem treinadores, existem toda a mesma logística que você tem. Aí o pessoal pode estar falando, eu gostaria de ver esportes como Jogos Olímpicos. Isso não funcionaria, porque você depende muito do jogo, sabe? E aí é uma coisa muito mais comercial do que uma coisa de fato esportiva, sabe? Você não pode ter o campeão olímpico de Street Fighter. Não, mas faz uma categoria maior, o campeão olímpico de jogos de luta. Os jogos de luta de agora não são os mesmos do ano que vem. E sabe, todos eles usam mecânicas diferentes. Você não poderia, por exemplo, ter nenhum campeão olímpico de FIFA, por exemplo. Não funciona, porque FIFA 16 não é o mesmo jogo que FIFA 17. Então, a cada ano, a cada 4 anos é a Olimpíada, e a cada ano o jogo muda, não é a mesma coisa. E aí você tem a empresa que desenvolve, vai usar FIFA, ou vai usar Pro Evolution Soccer, ou então entra essa terceira empresa que tem esse outro jogo, e essa aqui é baseada em física real, e esse aqui é mais arcade. Não funciona. Mas coisas mais absolutas, como matemática e física, funcionam, sabe? E você pode até ter mesmo, por que não,
um conjunto de conhecimentos mentais num esporte em grupo, em que você junta física, matemática, biologia e tipo um Enem, por assim dizer, em que você tem provas de conhecimento geral de grupos, geografia, história, junta tudo e você tem esportes em equipes de conhecimento, de dedução lógica, de raciocínio lógico, esportes mentais, que você poderia adicionar. Mas aí eu sei que é um pouco mais exagerado, um pensamento exagerado, mas é um pensamento que eu acharia muito bonito. Eu gostaria de ver uma escola formando uma equipe juvenil, fazendo um pré-preparatório para as Olimpíadas, porque nós temos uma equipe de matemática que vai competir. Eu ficaria feliz de saber isso. Tanto quanto eu fico feliz de ver a gente desenvolvendo outros esportes, como canoagem, como até mesmo salto com vara, sabe? Esportes novos que não são tão valorizados. E não são muito valorizados no público geral também, porque você não tem investimento nos esportes. E isso é uma coisa que eu digo com toda honestidade, você pode fazer quantos campinhos de futebol você quiser. Nem todas as crianças que vão jogar naqueles campinhos de futebol vão virar atletas de nível olímpico, de nível profissional, se eles não tiverem investimento financeiro que não é apenas construir estruturas. Você pode montar dezenas de campos. Se você não tiver treinadores adequados, se não tiver preparadores físicos adequados, se você não tiver todo um sistema de logística que permita que se dê oportunidade para essas crianças, eles não vão virar atletas. Eles vão virar jogadores de pelada. E isso é um problema. Você não pode apenas criar espaços de esporte e torcer para a genética fazer surgir um super-herói. E esse super-herói vai virar o nosso grande campeão. Isso não funciona. Mas se você tem, por exemplo, Olimpíadas de matemática e de física acontecendo, e de biologia, por que não? Se você tem isso acontecendo, mesmo que os alunos não se tornem os profissionais que vão competir naqueles campos, você insere mais cientistas dentro do seu governo, dentro do seu país. Sabe, você tem mais pessoas estudando ciência, você tem mais pessoas estudando lógica, matemática, física, coisas que ajudam a desenvolver o país como um todo, adiciona ao índice institucional de conhecimento, de educação do país como um todo. Então é um investimento que tem repercussão, que tem eco dentro da construção de um país. Isso seriam coisas muito interessantes, mas eu sei que é um pouco exagerado. E bom, eu espero que não seja muito confuso acompanhar todo esse raciocínio. Eu apenas queria tirar um momento de um espaço tão único, uma vez a cada 4 anos. Quando é que eu vou falar de Olimpíadas nesse canal? Mas tá aí, é um Caps Log olímpico pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, Caps Log não tem assunto, não tem edição, não tem roteiro, não tem porra nenhuma. É só a gente batendo um papo sobre alguma coisa que pode ser interessante. E o meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ver você aqui no próximo vídeo.